Meus irmãos, boa noite a todos, graça e paz. Eu sou grato ao Senhor pelo convite e poder estar aqui com os irmãos para poder falar um pouco a respeito da santa e bendita palavra do Senhor. Tá? Eu sei que já fui antecedido por alguns irmãos a respeito deste assunto sobre a liderança e sei também que outros após mim virão. Então, eu, como ministro do Evangelho, eu me concentrarei a trabalhar o texto que me foi proposto em Deuteronômio, e por essa razão eu os convido a que abramos a Escritura. Em Deuteronômio, no capítulo 1, nós faremos a leitura do verso 9 a seguir. Leremos até o verso 18, mas a intenção, neste primeiro momento, é concentrar a exposição apenas nos primeiros versos. Deuteronômio capítulo 1, nós leremos do verso 9, nós leremos até o versículo número 18, ainda que não teremos tempo para que façamos toda a exposição. A palavra do Senhor, então, nos diz assim, irmãos: nesse mesmo tempo, eu vos disse, eu sozinho não poderei levar-vos. O Senhor vosso Deus vos tem multiplicado, e eis que já hoje sois multidão como as estrelas dos céus. O Senhor Deus de vossos pais vos faça 1000 vezes mais numerosos do que sois, e vos abençoe, como vos prometeu. Como suportaria eu sozinho o vosso peso, a vossa carga e a vossa contenda? Tomai-vos, homens sábios, inteligentes e experimentados, segundo as vossas tribos, para que os ponha por vossas cabeças. Então me respondestes e dissestes: é bom cumprir a palavra que tens falado. Tomei, pois, os cabeças de vossas tribos, homens sábios e experimentados, e os fiz cabeça sobre vós, chefes de milhares, chefes de 100, chefes de 50, chefes de 10 e oficiais, segundo as vossas tribos. Nesse mesmo tempo, ordenei a vossos juízes, dizendo: ouvi a causa entre vossos irmãos, e julgai justamente entre o homem e o seu irmão, ou o estrangeiro que está com ele. Não sereis parciais no juízo, ouvireis tanto o pequeno como o grande. Não temereis a face de ninguém, porque o juízo é de Deus. Porém, a causa que vos for demasiadamente difícil, fareis vir a mim, e eu a ouvirei. Assim, naquele tempo vos ordenei todas as coisas que havíeis de fazer. Até aqui, irmãos, a santa palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Deus bendito, nós te somos gratos pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos reunidos para mais uma vez ouvir o Senhor nos falar. E o desejo do nosso coração, Senhor, é que o Senhor ilumine nosso entendimento e que o Teu Santo Espírito aplique as verdades que aqui aprenderemos à nossa vida, de forma que pela Tua palavra nós sejamos moldados, transformados e aprendamos a sermos líderes que honram ao Senhor. Essa é a oração que nós fazemos em Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vivemos em uma época marcada por uma busca intensa por liderança. Se você for rapidamente a uma livraria, independente se é física ou se você vai a uma livraria digital, você perceberá que os livros sobre liderança, eles estão em altas. Eles estão em alta e geralmente são os livros que mais são comercializados. Alguns autores são destacados por esse propósito de escrever livros que ensinam homens a liderar. E é impressionante que a gente percebe que milhões de exemplares são vendidos todos os anos para homens de diversas idades, mulheres também, mostrando que a liderança ela tem sido um grande desafio. Mas a grande pergunta que a gente faz a respeito disso é: será que a Escritura ela não seria suficiente para nos ensinar o que nós devemos ser e como nós devemos agir, para que então nós sejamos líderes segundo a vontade de Deus?
Será que nós precisaríamos de tantos livros diante daquilo que o Senhor já revelou na palavra dele? Ou será que a palavra dele poderia nos orientar sobre isso? E é por essa razão, meus irmãos, que nesta noite eu me proponho a expor o tema a instrução de Moisés para uma liderança piedosa, para demonstrar que a palavra do Senhor ela é suficiente para nos conduzir também nisso. Às vezes nós olhamos para a palavra do Senhor e no aspecto a respeito da nossa salvação, nós não temos dificuldade em entender que ela nos orienta nisso. Mas nós falhamos às vezes porque nós pensamos que a palavra do Senhor só trata sobre isso. Mas hoje nós veremos que a palavra do Senhor ela tem muito a nos ensinar sobre como nós devemos liderar para a glória do Senhor. Para aqueles que não conhecem a obra Deuteronômio, ele foi escrito por Moisés. É a última obra que Moisés escreve. E ele escreve para uma geração que havia substituído aquela que ele havia liderado pelo deserto. Nós sabemos a história que o povo havia desobedecido a Deus. E por conta dessa desobediência do povo ao Senhor, Deus havia feito morrer toda aquela geração que do Egito havia saído, com exceção de Josué e Caleb. Todos os demais haviam morrido no deserto. E agora o Senhor então repete a lei. Por isso que o nome Deuteronômio, ele foi atribuído na Septuaginta, que é a tradução que é feita do texto hebraico para o grego, que tem a ideia de uma segunda lei. Então, mais do que simplesmente repetir a lei, o que Moisés vai fazer por meio desses discursos que deu origem a esse título é explicar a lei, para mostrar para aquele povo que havia agora nascido no deserto, como é então que como povo do Senhor eles deveriam agir. E perceba, meus irmãos, que por mais que nas nossas Bíblias o título que nós carregamos é da Septuaginta, quando a gente olha para o texto hebraico, você percebe que o texto começa assim: estas são as palavras. E é esse o título da Bíblia hebraica. Então o texto hebraico ele não começa com esse nome de Deuteronômio como começa nas nossas Bíblias. Mas ele mostra claramente que estas são as palavras finais de Moisés. Moisés sabia que o seu tempo havia chegado ao fim. Ele sabia que ele não tomaria posse da terra prometida, mas agora ele vai instruir aquele povo que eles então, como é que eles deveriam conquistar a terra. Porque às vezes, irmãos, a gente pensa que Deus levou o povo e falou, olha, tá aí, é de vocês, usufruam. Não. O povo deveria batalhar para conquistar aquela terra. E nós sabemos que se você não tem uma liderança forte, se você não tem pessoas que possam liderar o povo então provavelmente não conseguiria conquistar a batalha contra aqueles inimigos que eram até melhor preparados belicamente do que eles, em estratégias de guerra e etc. Mas aquele povo que era melhor preparado não tinha o que Israel tinha, que era Deus ao lado deles. Então agora Moisés começa a instruir esse povo e principalmente Moisés vai fazer uma transição da liderança. Então agora, pouco a pouco, ele vai saindo de cena para que Josué, aquele que o Senhor havia escolhido, ele pudesse assumir o governo do povo do Senhor e conduzir esse povo na batalha. E a primeira coisa que a gente percebe nesse texto de Deuteronômio é que Moisés começa reconhecendo as suas limitações. Moisés ele começa mostrando que ele era insuficiente para fazer aquilo que o Senhor o estava conduzindo naquele momento. Não, irmãos, porque faltavam nele capacidade, mas porque o povo era muito grande. E o que nós veremos a partir de agora, olhando para o verso 9 até o verso número 12, é Moisés dizendo isso ao povo, reconhecendo que ele era insuficiente para conduzir o povo. Mas antes de nós chegarmos no verso 9, e aqueles que nunca me ouviram, fiquem com as suas Bíblias abertas, que a gente vai sempre fazendo menção aos textos, e você pode olhar para a tua palavra, a palavra do Senhor, para ver se aquilo que está sendo pregado, de fato é o que está registrado aí. Então Moisés começa após dizer que aquele texto, que este texto são as últimas palavras dele. Moisés nos dá uma localização geográfica. Então Moisés está dizendo, olha, aonde é que ele estava quando agora ele começa a falar com o povo do Senhor. Então Moisés mostra que ele estava nas planícies de Moabe e que agora ele estava aguardando para adentrar na terra onde ele recebe então todos esses sermões. E veja, meus irmãos, que Moisés agora ele tem um censo em suas mãos, e nós usaremos isso no decorrer da exposição, e ele mostra que isso que ele estava pregando no verso 13 e no verso 4 do capítulo 1, era uma revelação que o Senhor o havia dado.
E no verso 5, então, ele deixa claro que ele estava fazendo uma explicação da lei. Moisés não estava inventando nada novo, Moisés não estava criando nada diferente. Moisés estava apenas explicando a lei do Senhor para que aquela aliança que Deus havia feito com Abraão, Isaque e Jacó, ela fosse novamente firmada com este povo. Para que o povo soubesse que o fato de Israel ser diferente não era simplesmente porque eles eram alguém diferente, era por conta de Deus, que havia os escolhido para ser o Deus deles. Então o povo agora precisava se lembrar dessas coisas. E Moisés, então, após trazer tudo isso à memória deles, começa o verso 9 dizendo assim: neste tempo eu vos disse, eu sozinho não poderei levar-vos. O Serginho já leu o presbítero Sérgio já leu durante a nossa liturgia o texto de Êxodo, capítulo 18, que é o que Moisés está trazendo à mente do povo aqui. Então, o que Moisés está fazendo é lembrando de um conselho que ele havia recebido do seu sogro, quando o seu sogro havia visto a maneira como ele estava conduzindo o povo. E Jetro disse: Moisés, isso é loucura. É muita gente para você poder cuidar. É gente demais. E é claro, meus irmãos, que quando você começa a tentar fazer as coisas sozinhos, você começa a fazer as coisas mal feitas. E às vezes não é porque você não quer fazer bem feito, é porque a coisa é demais. E agora Moisés está dizendo para o povo: olha, eu não consigo fazer tudo o que é necessário. Eu não consigo dar conta de toda a demanda que vocês têm. E veja que um comentarista desse texto nos lembra que nada é mais perigoso para um homem ou para um líder do que ele confiar na sua própria força pensando que ele consegue fazer tudo, que ele é capaz de fazer todas as coisas. E Moisés começa aqui mostrando que não, ele não conseguia. E Moisés aqui, meus irmãos, está fazendo isso reconhecendo algo que nós líderes às vezes temos dificuldade de fazer, que é reconhecer os nossos limites, reconhecer a nossa capacidade, até onde a gente vai. E Moisés agora mostra no verso número 10 por que é que para ele era impossível fazer isso. E olha o que o texto diz: o Senhor, vosso Deus, vos tem multiplicado. E eis que já hoje sois multidão como as estrelas do céu. E veja que Moisés começa chamando e usando o nome de Deus aqui, que é o nome pactual, que é o famoso tetragrama judaico. Moisés começa chamando Iavé, e aí ele diz Iavé Eloheiken, que traz a ideia de o Senhor vosso Deus. Então Moisés está dizendo: olha, vocês se tornaram numerosos, não é por conta da capacidade que vocês têm de se multiplicar. Na verdade, é porque Deus os tem preservado e no decorrer dos anos o Senhor tem feito com que a tua prole aumentasse. E veja que Moisés faz referência aqui à promessa que o Senhor fez a Abraão em Gênesis no capítulo 15, no verso 5. Quando Deus está fazendo um pacto com Abraão e fala para Abraão: olha para as estrelas, veja se você consegue contar as estrelas. E aqui nesse momento, então, o que ele está fazendo, o que Moisés está fazendo, é fazendo uma alusão direta a isso. Dizendo: olha, assim como havia sido prometido a Abraão, de fato aconteceu. Vamos nos lembrar, meus irmãos, o que acontece para que a gente perceba o porquê Moisés está enfatizando isso. Se você for para a sua Bíblia, em Êxodo, no capítulo 1, no verso número 5, você verá que quando Israel vai para o Egito, eles entram no Egito em 70 pessoas. Essa é a primeira estatística que nós temos ali. No verso número 7, deste mesmo capítulo 1 de Êxodo, você verá Israel falando que o Moisés falando que o povo havia se multiplicado. A tal ponto de que no versículo 16 a Bíblia diz que eles eram mais numerosos do que os egípcios. Então veja, eles entram em 70 pessoas e agora o faraó está com medo porque eles estavam com uma população superior à própria população que os havia recebido. Aí você vai para Êxodo, no capítulo 12, no verso número 37, você verá que quando Israel sai do Egito, liderado por Moisés, é contado naquele censo 600 mil homens que podiam ir à guerra.
Se você fazer uma estimativa pequena, você vai ver que facilmente esse número passaria de 2 milhões de pessoas. Moisés agora está com esse povo para liderar. Este povo, e veja o que Deus faz. Deus mata todo esse povo no deserto. Mas quando a gente chega em Números, no último censo que nós temos antes de Deuteronômio, Números capítulo 26, verso número 51, este povo é composto de 601.730 homens. Moisés precisava liderar quase 602 mil homens, sem contar mulheres e crianças. É óbvio, meus irmãos, que Moisés não conseguiria liderar todo mundo. E veja que o que a gente percebe nisso aqui, e algo que às vezes passa desapercebido a nós quando a gente lê esse texto, o povo do Senhor frutificou, prosperou e se multiplicou em cenários completamente adversos a eles. Num deserto, depois em meio à perseguição, com o povo rebelde sendo morto, mas em todo o tempo o Senhor permanecendo fiel à aliança que ele havia feito. Apesar do povo, o Senhor continuava cuidando deles e sustentando eles. E agora Moisés, voltando para Deuteronômio capítulo 1, verso 11, Moisés agora roga ao Senhor que continue a os fazendo cada vez mais numeroso. Irmão, se 602 mil homens já era difícil de liderar, imagina com o Senhor fazendo esse povo crescer numericamente, crescendo e crescendo cada vez mais. E Moisés sabia que esse número 1000, ele é enfático, ele é simbólico. Moisés não esperava que isso fosse multiplicado literalmente por 1000. Moisés está usando uma linguagem simbólica para dizer que o Senhor faça vocês cada vez mais abundantes. E de forma clara ele diz que o Senhor os abençoe. E a bênção que Moisés está rogando para o povo aqui, meus irmãos, não é simplesmente de multiplicação numérica, mas é uma bênção que estende a todas as áreas da vida dos israelitas. Moisés estava lembrando o povo, olha, nós vivemos descansando no Senhor, e o desejo do meu coração é que vocês continuem a descansar no Senhor. Enquanto o Senhor os multiplica, que o Senhor os abençoe. Mais uma vez fazendo alusão ao que o Senhor havia dito que faria com Abraão, em Gênesis 12, verso 3. Perceba, portanto, meus irmãos, que Moisés está mostrando para aquele povo que o povo não poderia achar que o que estava acontecendo com eles era simplesmente por conta deles. Era um Deus que estava cuidando, preservando, multiplicando este povo que era infiel. Não era um povo que era fiel, que amava o Senhor. É só você ler todo o texto e você verá a história e a consequência do que acontece aqui. E Moisés termina repetindo o que ele havia dito. Diante de tanta gente, como eu sozinho posso suportar? E veja que Moisés usa 3 palavras aqui. Suportar, primeiro, o vosso peso. Segundo, a vossa carga. E terceiro, a vossa contenda. Por peso, meus irmãos, Moisés está falando que liderança é algo exaustivo. Todo mundo que lidera sabe o quanto é duro liderar. Todo mundo que está na frente seja de um departamento na sua empresa, seja diante de um cargo na igreja do Senhor, ou simplesmente pastoreando a sua família, sabe o quanto liderar é pesado, é exaustivo, é cansativo. E Moisés está dizendo, como que eu posso levar um peso tão grande diante de mim? Mas Moisés fala também de carga, que se refere a demandas, a situações que a junção de pessoas tornam necessárias. Irmãos, se tem uma coisa que juntou gente, tem a contenda. Agora você imagina 602 mil homens contendendo, discutindo, pensando diferente. Moisés fala, eu não consigo fazer tudo isso sozinho. É muito para mim. Um comentarista desse texto, quando ele olha para esse texto, ele diz que guiar o povo não é apenas uma questão política, mas é algo profundamente espiritual.
E Moisés sabia desse peso, porque ele sabia que o povo precisaria não apenas de direção, mas o povo precisaria de correção. O povo precisaria que Moisés tivesse paciência, que Moisés fosse sábio no lidar com toda a situação. E Moisés sabia que aquilo para ele era demais. Queridos, aplicando isso para a nossa vida, que a grande pergunta que a gente faz é: por que eu preciso saber disso? Porque a primeira coisa, se você quiser ser um bom líder, que você precisa reconhecer, é que você nunca será suficiente para aquilo que você tem que fazer. Não importa quantos dons você tenha, não importa a sua experiência de liderança, liderar sempre envolverá desafios que nós nem sempre estaremos prontos para lidar com eles. E é por isso que é sábio do líder que ele reconheça isso. Que ele olhe para pessoas que talvez é melhor do que ele em determinada área e ele deixe que essa pessoa faça. É melhor que o líder ele comece a olhar e faça como Moisés: olha, eu não consigo lidar com tudo de uma vez. Esse é o primeiro passo se nós quisermos de fato ter uma liderança que seja uma liderança que seja efetiva no que a gente faz. É reconhecendo aquilo que nós temos dificuldade de reconhecer. Principalmente nós homens. Né? Que é isso? Falar que um homem não dá conta de alguma coisa? Que é isso? E aqui, eu sou gaúcho, rapaz. Aqui, pensando o quê? Mas o caminho, meus irmãos, de uma liderança é começar reconhecendo: eu não tenho todos os dons. Eu preciso de irmãos que me ajudam. Porque aqui nós estamos diante de uma liderança que é um modelo. Alguém que está dizendo: eu não consigo. E por um outro lado, veja como que isso favorece o nosso sistema de governo presbiteriano. Moisés está falando de uma liderança que deve ser sempre compartilhada. E esse é o ideal do modelo presbiteriano. Nunca é um homem só fazendo tudo só. Pela razão óbvia: a gente não consegue. Moisés está deixando isso claro para a igreja e nós também precisamos aprender isso. O governo bíblico é um governo sempre plural, onde mais pessoas pensam para que uma decisão possa ser acertada. Moisés também reconhecia, meus irmãos, que mesmo em meio à adversidade, o Senhor nunca abandonou o seu povo. Irmãos, a gente que lidera tem momentos que é desesperador. Tem momentos que você olha e fala assim: olha, daqui não sai mais nada. Chegou no limite. E é nessa hora que a gente vê a boa mão do Senhor sendo demonstrada a nós. Fazendo aquilo que às vezes a gente nunca havia pensado que poderia ser feito. De tudo o que Moisés está representando aqui, meus irmãos, é algo que a gente precisa aprender para as nossas vidas. Quando as nossas forças elas são insuficientes, é o momento da gente ver o Senhor agindo para demonstrar que Ele é o líder por excelência. Que a nossa vida tem que ser vivida na dependência do Senhor. Portanto, não é vergonhoso para nós, enquanto líderes, chegar e dizer: olha, eu não estou dando conta. Essa é a primeira coisa que Moisés fez. Mas veja que Moisés não apenas reclama de não dar conta. Moisés propõe uma solução. Então, aqui a segunda coisa que nós vamos ver nesse texto, do verso 13 até o verso número 15, é que Moisés agora ordena ao povo que nomeie líderes. Então, olha, veja como o verso número 13 ele começa, que é o texto que o presbítero Godoy me enviou no convite. O texto começa assim: tomai vós, homens. Até aqui por enquanto. Quando a gente olha para esse tomai aqui, meus irmãos, isso aqui é um imperativo hebraico. E o que é o imperativo hebraico? O imperativo, ele expressa, em sua grande maioria, uma ordem. Então Moisés está dizendo para o povo: olha, eu não consigo suportar, mas o que tem que ser feito precisa ser feito. Então, ao invés da gente ficar só reclamando, chorando, vamos dividir as cargas para que mais pessoas comecem a levar
a carga e a gente consiga chegar até o fim. E veja que Moisés fala que essa carga deveria ser distribuída entre homens. A palavra usada aqui no hebraico, meus irmãos, é anashim, que é o plural da palavra ish, que do hebraico é homem. Quando Moisés fala que homens devem ser escolhidos, Moisés está falando de homens mesmo, do sexo masculino. Moisés está dizendo, dentre aqueles que devem liderar, o Senhor escolheu para a liderança da igreja homens. Tanto é que essa palavra anashim, ela aparece no Antigo Testamento mais de 2.000 vezes. E quando você olha para essa expressão anashim, ela é traduzida por marido em 68 dessas vezes. Então o que fica evidente que Moisés está dizendo é que a liderança da igreja deveria ser composta por homens. E você já percebeu, meus irmãos, eu louvo a Deus por ter tantos homens aqui, mas você já percebeu o quanto que liderança masculina hoje está enfraquecida em nossas igrejas? Mas o modelo bíblico de liderança, de acordo com Moisés, é que homens devem liderar. Mas quem são esses homens? É qualquer homem? Para liderar a igreja basta ter vontade? Moisés não concorda com isso. Moisés vai usar 3 características, meus irmãos, para dizer quem são esses homens. Então a primeira delas é que esses homens devem ser sábios. Esse adjetivo que Moisés usa aqui, meus irmãos, ela é muito mais do que simplesmente ter informações. A sabedoria da Escritura, ela nem sempre está relacionada, ou nunca está relacionada, na verdade, com acúmulo de informações. Tanto que se você vai para Provérbios, no capítulo 1, verso número 7, vamos abrir esse texto da palavra do Senhor, para que a gente possa fazer a leitura todos juntos. Provérbios capítulo 1, verso número 7. Provérbios 1, verso 7. Vamos ler juntos, meus irmãos? Vamos lá? O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. A pessoa que é sábia é aquela que teme ao Senhor. A sabedoria começa quando o Senhor é temido. Porque tem muita gente, meus irmãos, que apenas envelhece na sua vida. Vive uma vida tola, acumulam informações, e Paulo diz que o homem, às vezes, nessa busca por informações exageradas, acaba se tornando tolo, dizendo-se sábio, e despreza o ponto principal da sabedoria, que é o temor ao Senhor. Você já viu como que contrasta, às vezes, você tem uma pessoa que ela tem muita informação, aí você vai conversar com ela, ela tem titulação acadêmica, ela tem tudo aquilo, e não que isso seja um problema. E você conversa com ela, daqui a pouco você fala, nossa, quanto tempo eu perdi com essa pessoa. Aí daqui a pouco você vai conversar com uma pessoa que às vezes não é nem escolarizada, cabelo branco, e aí você senta para conversar com ela e você vê da boca dela saindo sabedorias profundas, que mexe com o coração da gente de tal forma que a gente sabe que aquilo ela não aprendeu em nenhuma faculdade. E eu não estou fazendo uma apologia à burrice. Eu acho que no Brasil já tem gente demais fazendo isso. Não estou dizendo isso. A única coisa que eu estou dizendo é que sabedoria não se conquista na escola. Se conquista na vida. E é isso que Moisés está dizendo aqui. Esses homens deveriam ser reconhecidos por temerem ao Senhor. Por serem reconhecidos como homens que amam ao Senhor. Mas Moisés diz uma segunda característica, que esses homens devem ser inteligentes, ou devem ter discernimentos. Aqui o que está sendo dito é que ele precisa saber compreender as situações complexas. Ele não pode ser simplista na resolução do problema. Você já viu que às vezes você vai conversar com a pessoa, ela já sabe tudo, você nem acabou de contar com ela o problema que está acontecendo, ela já tem a resposta. Ela nem te ouviu.
Ela não sabe qual é o seu lema, qual é o seu problema. Mas ela já sabe tudo. E o que Moisés está dizendo é que um bom líder, ele tem que ter discernimento no que ele está ouvindo. Porque às vezes o problema é muito mais profundo do que aquilo que está sendo expresso naquela conversa. Quem trabalha com aconselhamento bíblico sabe. Às vezes o que leva a pessoa até o gabinete nem sempre é o verdadeiro problema. O problema às vezes é muito mais profundo. Você vai ter que caminhar com a pessoa, você vai ter que ouvi-la, você vai ter que conhecer a casa dela, você vai ter que saber quem ela é. Porque se você não souber quem ela é, você pode estar dando um remédio para um problema diferente. E Moisés diz, olha, o líder tem que ser alguém que tem discernimento. E ele diz que esse líder também precisa ser experimentado. Em outras palavras, esse líder precisa ter liderado. Precisa já ser alguém reconhecido pela sua capacidade. Precisa ser alguém que a igreja olha para ele e confia nele. Que quando tem um problema para tratar, a igreja vai chegar naquele irmão e vai dizer, olha, eu posso confiar naquele irmão, porque conversando com ele, eu sei que ele vai de fato resolver, ou me ajudar a entender a profundidade do meu problema. Quando Paulo fala de presbíteros, e veja que há um paralelo muito grande ao que Paulo está tratando aqui. Paulo fala que presbíteros não podem ser neófitos. E a palavra neófito ali que Paulo usa traz a ideia de uma plantinha que ela acabou de ser plantada e que ela pode ser arrancada com as suas raízes. É aquela pessoa que ela não tem ainda raiz suficiente para que ela suporte um vendaval, para que ela passe por um tempo difícil. E o que está sendo dito aqui é que o homem que vai liderar a igreja, ele não pode ser alguém que faz as coisas de qualquer forma. Ele tem que ser experimentado naquilo que ele se propõe a fazer. Meus irmãos, muitas das nossas igrejas têm sofrido hoje por conta de liderança desqualificada. Pessoas que acham que liderar igreja é simplesmente para ter status. Acha que liderar igreja é simplesmente para ter o reconhecimento. Mas se a gente olha o porquê Moisés está dizendo, o porquê essas características são necessárias, irmãos, lembre do que ele disse. É pesado, é difícil, é duro. Principalmente quando a gente fala de uma liderança na igreja. Porque a gente, quando lidera no nosso trabalho, acabou o nosso horário de expediente, a gente vai embora. E volta na segunda-feira, igual no nosso caso, né? Volta na segunda-feira e tá ali, os problemas para serem resolvidos. Mas quando você lida com a igreja, tua cabeça não para. Você sabe que o problema de um casamento que você não tratou, você pode acordar no outro dia cedo com um divórcio. Você sabe que se você não foi fazer uma visita no hospital, você pode receber de madrugada a notícia do falecimento. Liderar a igreja, meus irmãos, é algo extremamente penoso. É por isso que Paulo fala para Timóteo que isso é para quem quer. A pessoa, quando ela vai virar um presbítero ou líder de uma igreja, ela tem que estar consciente das responsabilidades que aquilo trará sobre ela. Ela vai ter que se qualificar, ela vai ter que tomar decisões que são impopulares. Às vezes a igreja fica contra a liderança, não entende o que está acontecendo, mas liderar isso. Por isso que a liderança tem que ser feita por homens que têm qualidade para liderar. Porque ele sabe que aquela decisão que ele está tomando, que no momento pode ser impopular, pode trazer problema, é por uma causa melhor e maior. Ele está olhando lá na frente. Ele não está olhando simplesmente para aquele momento ali. E com base nessa convicção, ele vai tomar as decisões que são necessárias. Perceba, irmãos, que liderança... Por que liderança está escasso? Porque liderança é algo muito sério. Não é uma brincadeira. Você já parou para pensar, os que são pais que estão aqui, que você está treinando o seu filho para viver uma vida e a maior parte do tempo da vida dele sem ter você do lado para o aconselhar? Ele vai ter que tomar as decisões dele. E sabe por quê, meus irmãos? Muitos filhos, quando chegam na universidade, eles abandonam a fé. Não é porque eles perderam a fé na universidade. Eles perderam a fé dentro das nossas casas.
Quando a gente não se preocupou em ouvir o que o professor estava ensinando para ele. Quando a gente não se preocupou em fazer um culto domiciliar com ele. Quando a gente não se preocupou em treiná-lo. O Vod Balshan diz que os nossos filhos se perdem na sala da nossa casa. Não é na escola. Quando chega na universidade, o que acontece é que ele vai apenas pensar com a cabeça dele, sem ter você para dizer o que ele tem que fazer, o que ele não tem que fazer. E ali ele revela em quem de fato ele crê. Não é brincadeira, meus irmãos. E ainda que vocês não tenham sido escolhidos para ser líderes da igreja, vocês são líderes da casa dos senhores. E isso não é não é menos importante do que liderar a igreja. Porque a tua primeira igreja é a tua casa. Paulo fala isso. Quem não cuida bem da sua própria casa está desqualificado para cuidar da igreja do Senhor. Veja a importância do que Moisés está dizendo aqui, meus irmãos. E visando a facilitação disso, então o que Moisés vai fazer? Moisés agora pega aqueles homens, pede para que esses homens então olhem dentro da igreja, ou dentro de Israel, apresente alguns homens para que esses homens possam ser colocados sob tribos, para que cada tribo tenha a sua própria liderança. E assim Moisés vê que estes homens assim agem. Verso número 14. Eles escolhem esses homens, eles então entendem que Moisés estava falando de acordo com a vontade do Senhor. E no verso número 15, Moisés endossa quem deveriam ser eles. Olha como isso é importante. Olhe para o verso 15 e veja o que Moisés faz aqui. Tomei, pois, os cabeças das vossas tribos, e aí ele repete, homens sábios e experimentados. E agora ele diz, e eu os fiz cabeça sobre vós, chefes de milhares, chefes de 100, chefes de 50, chefes de 10 e oficiais, segundo as vossas tribos. Sabe por quê, meus irmãos, que Moisés fala de cabeça, de chefe? Porque Moisés está dizendo que aquela liderança que o povo escolheu usufruiria de uma liderança que o Senhor lhe outorgava. E por que é que Moisés fatia isso em 50, em 100, em 1000? Veja que se você olha para Números, no capítulo número 26, você verá que as tribos de Israel, elas eram muito numerosas. Então não adiantava Moisés sozinho dividir os 600 mil em 12 tribos, porque, por exemplo, a tribo de Judá, só na tribo de Judá, se fosse apenas um homem, ele teria que liderar 76.500 pessoas. Aí você olha, por exemplo, para a tribo de Issacar, 64.300 pessoas. Você vai para a tribo de Dan, 64.400 pessoas. Então Moisés fala, vamos dividir isso melhor. Vamos pegar essa grande quantidade de pessoas e vamos dividir isso em grupos pequenos. Por quê? Cada um vai liderar de acordo com aquilo que ele consegue. Uns vão liderar 50 pessoas, outros vão liderar 100 pessoas, outros vão liderar 1000 pessoas. Mas dentre eles terá o líder daquela tribo e todos os líderes da tribo prestarão contas a Moisés. Meus irmãos, aplicando isso para as nossas vidas, como a nossa vida de conselho seria mais fácil se os homens começassem liderando as suas casas. Começaria a ser o nosso trabalho bem mais fácil, não é, reverendo Osias? Nós teríamos muito menos problemas para lidar. E Moisés está dizendo, coloque homens, tem pessoas que vai conseguir liderar só a sua família. E isso não é menos importante do que aquele que lidera sobre muitos. Mas é que a cada um é dada uma medida. Não é isso que Jesus fala? E às vezes a gente quer sempre ser aquele que lidera o mais. E esquece que para quem muito é dado, muito é cobrado. Se Deus tem te dado muitos dons, Deus vai cobrar muito mais de você do que aquele que lhe deu menos dons. Mas o fato de Deus ter te dado menos dons do que as outros, meus irmãos, não tira a nossa responsabilidade e o nosso dever de liderar o povo para a glória do Senhor. Aplicando isso para a nossa vida, para a gente já partindo para o encerramento. Lembre-se sempre, queridos,
que a liderança começa dentro das nossas casas. Você precisa liderar a tua esposa. Você precisa liderar os teus filhos. Você precisa liderar primeiro esta igreja pequena que Deus te deu. A tua família é mais importante do que qualquer área do teu trabalho. Os teus filhos são mais importantes do que qualquer outro funcionário da tua empresa. Não negligencie a tua família, para que depois você não se arrependa de ter socorrido filhos das pessoas ao redor do mundo todo e os teus filhos terem sido esquecidos. Moisés está mostrando isso para o povo e hoje eu quero despertar você para isso, porque vocês têm aprendido sobre isso aqui nos domingos pela manhã. Vocês têm aprendido e ouvido sobre essa importância no culto. Mas veja que o modelo presbiteriano, até nisso, o modelo presbiteriano é o mais bíblico. Porque no modelo presbiteriano você sempre tem uma esfera superior a recorrer. Se aconteceu algum problema no conselho e alguma situação aconteceu que o conselho não tem gerência sobre isso, você tem alguém superior ao conselho, que é o sínodo. Que por sua vez tem o presbitério, na verdade o conselho presbitério, depois o sínodo e depois o supremo concílio na sua última esfera. Porque a ideia bíblica, irmãos, é que nenhum homem pode concentrar o seu poder. Quando a gente olha para o Barão de Montesquieu e a sua formulação, que nós adotamos na modernidade, isso ele não criou do nada. Essa ideia de um poder repartido, para que você não tenha um monarca absolutista sempre governando tudo, tendo a última palavra. Porque quando você concentra poder demais em uma pessoa só, você pode induzir essa pessoa a errar. Por isso, queridos, que comece na tua casa. Olhe para a tua família. Veja o que falta para que você seja um homem, um pai, um pastor da sua casa. E lembre-se que naquilo que você tem falta, existe alguém que cuidou de Israel, que enviou Cristo e que pode socorrer nas suas necessidades. Tiago fala que se alguém almeja sabedoria, peça a Deus. E Deus vai dar graciosamente a todos nós. Meus irmãos, aplicando isso, eu quero que nós pensemos em apenas duas verdades sobre isso que nós ouvimos. E a primeira dessas verdades, meus irmãos, é que o verdadeiro líder deve sempre reconhecer a sua limitação. Olhe para a sua vida e veja o que te falta. Olhe para a sua vida e veja o que você precisa para ser um líder melhor. Olhe para a sua vida e veja o que poderia acontecer para que você fizesse a coisa melhor. Adquira bons livros. Leia a palavra do Senhor. Peça ajuda ao reverendo Osias naquilo que você tem necessidade, para que ele te instrua. Mas não finja que você tem todos os dons, porque você não tem. E segundo, meus irmãos, lidere aquilo que Deus tem colocado sob a sua responsabilidade. Se por enquanto é a tua família, cuide da tua família para a glória de Deus. Seja o melhor marido que você pode ser. Seja o melhor pai. Se Deus quiser te dar a oportunidade de liderar outras pessoas, grupos maiores, apenas replique a maneira como você tem cuidado da sua casa. E você pode ter certeza que o Senhor te abençoará nesse projeto. E o desejo do meu coração, assim como era o de Moisés, é que o Senhor continue fazendo esta igreja crescer. Que essa igreja continue sendo cada vez mais numerosa. Que o Senhor continue a abençoá-los. Mas para isso, a igreja precisará de cada vez mais líderes dispostos a servir. E que estes líderes estejam entre vocês. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nós bendizemos ao teu nome mais uma vez. Porque nós sabemos, Senhor, que aquilo que nos falta, o Senhor nos supre. Nós sabemos que até tentando acertar, às vezes a gente erra, passa dos limites, às vezes falta em alguma coisa.
Mas o desejo do nosso coração, Senhor, é que o Senhor não permita que nós sejamos negligentes. Que o Senhor não permita que nós transfiramos a nossa responsabilidade a outros. Que nós olhemos para o pastor, os presbíteros dessa igreja, não como os responsáveis por conduzir a nossa família, porque essa tarefa é nossa como pai. Nós somos os primeiros pastores da nossa casa. Que o Senhor faça, ó Deus, com que a nossa família seja bênção cada vez mais para esta igreja. E que naquilo que nós não conseguimos fazer, as coisas mais difíceis, que nós olhemos para os presbíteros que o Senhor instituiu nessa igreja como aqueles que poderão nos socorrer no tempo necessário. Mas acima de tudo, Senhor, que o Senhor nunca permita que nós nos esqueçamos que a bênção e que tudo o que nós desfrutamos em nossa vida é porque o Senhor nos tem dado. Que nós não achemos que nós somos autossuficientes, que nós não achemos que nós sabemos tudo, que nós temos todos os dons, mas que ao contrário, que a gente sempre se esforce para que sejamos dia após dia conformados à imagem de Cristo Jesus. Que nós sejamos dia após dia amoldados pela sua palavra. E que mais do que consumir boas obras de liderança, que nós reconheçamos que a tua palavra é suficiente para nos instruir na maneira como nós devemos liderar a nossa vida, a nossa casa, a nossa igreja, para a glória do teu santo nome. Que o Senhor nos abençoe. É a oração que nós fazemos em Cristo Jesus. Amém.